Olá pessoal, boa tarde. Hoje, dia 4 de janeiro, essa semana a gente tem Unicamp, a gente tem FUVEST. Então eu vou comentar com vocês aqui a prova da FUVEST do ano passado. Organizei uns slides aqui com as questões, vou comentar cada questão. E aí vocês podem, qualquer dúvida aí, entre em contato comigo pelo WhatsApp, aí, pelo Moodle, a gente vai conversando, tá certo? Lembrar para vocês que o principal e o mais difícil é tu chegar na prova com calma. Esse é o mais difícil, né? Mas é o que mais ajuda também, tá? Quem se preparou, tá preparado. Quem ficou zoando, vai rodar mesmo, a não ser que tenha sorte, tá? Mas quem se preparou, pessoal, vai com calma, dorme bem, leva sua água, toma bastante água e vai na fé que você vai conseguir, tá bom? Vai conseguir. Se não der certo esse ano, tu tenta no outro ano, tenta outras coisas, mas se tu se preparou, vai com calma. Tu já está preparada, já está preparado. Estudou num ótimo lugar, então é só você ir. Dedicação é tua, vai lá que uma hora tu consegue, tá bom? Vai com calma, certo? Bom, vamos lá então comentar essas questões da FUVEST que foi realizada em 2019, tá bom? Vamos embora então. Então a gente tem aqui FUVEST 2019, né? Geografia, que se encaixava em geografia humana, 6 questões, geografia física 5 questões. Eu não gosto muito de fazer essa divisão, mas o pessoal fica perguntando, professor, geografia física cai mais? Então tá aí a divisão, né? Aqui o nível da prova, 4 níveis eu boto, né? Docinho de neném, que é assim, ó, facinha demais. Polvilho que gruda no dente, que já é chata, né? Aquele polvilho que pega no último dente da boca, que você fica com a língua assim, ó. É chata já, né? Abrir pacote de bolacha, aquele que tu não consegue ter a fitinha vermelha, você pensa, meu Deus, vai ser rápido. Você puxa o treco, é o inferno, né? É um pouco mais chato que o polvilho. O polvilho já é difícil, o abrir pacote de bolacha é muito difícil, e o abrir sachê de ketchup, meu amigo, não tem nem classificação, tá bom? Então, essa prova 2019, achei que ela ficou um polvilho no dente, né? Não tiveram questões extremamente difíceis, assim, várias questões extremamente difíceis para a gente classificar ela como um sachê de ketchup, e a maioria das questões não foi difícil para entrar em pacote de bolacha, né? Então teve uma questão aí que eu coloquei com 3 pimentas, né, que é mais difícil, mas a maioria delas ficou com 1 e 2, então a gente bota ali no polvilho, tá certo? Então foi uma prova difícil, porém não foi complicadíssima não, tá bom? Já tiveram provas piores. Vamos lá, primeira questão aqui. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de julho de 2016, tal como na madrugada do dia 13, em que se alcançou a mínima de 3,5 graus na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros no total daquele mês. Legal. Associando a representação esquemática aos ventos descritos, analise as seguintes afirmações. Legal. Então o cara traz um esqueminha aqui, que é o que, ó. Opa, aqui, ó. Frio e uma setinha, e aqui quente e as setinhas subindo. Esse é um esquema clássico, pessoal, que a gente viu na sala das chuvas frontais, atuação das massas de ar, no caso aqui da formação da chuva na frente fria, né? E que depois que essa frente passa, você tem a massa de ar frio naquele local que faz as temperaturas caírem após a ocasião da chuva, tá bom? Após o ocaso da chuva. Então tem 3 afirmativas aqui, ele pede que tu escolha as corretas. Vamos lá. Primeira, o ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Correto. O ar quente menos denso que o ar frio. Quando uma massa de ar fria chega, essa massa de ar quente ela é automaticamente empurrada para cima, então ela vai subir, vai esfriar, sua umidade vai condensar, vai formar nuvens e vai chover. Tá? É a chuva frontal, tá certo? Tá? Correta 1. A 2. Instabilidades atmosféricas podem ser geradas em razão de o ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal, com certeza. Uma atmosfera instável é que vai formar precipitação, vão ter rachadas de vento, e com certeza isso vai ser formado numa frente, né? Onde o ar está sendo forçado para cima rapidamente ali, então vão criar instabilidades na atmosfera. Legal. Número 3.
O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas. Não, está errado, né? Quando você tem encontro de massas de ar, você mexe com a atmosfera. E uma atmosfera estável é uma atmosfera que não está tendo essa movimentação toda que uma frente produz. Tanto frente fria quanto quente, mas as frentes frias produzem uma movimentação maior, tá? Então, correto aqui, letra C, 1 e 2, fácil, a questão sobre clima que a gente viu lá no final do primeiro ano, tá bom? Segunda questão. Um vídeo do astrônomo Carl Sagan, em seu programa dos anos 80, Cosmos, conta a história de Eratosthenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto que a Terra é uma esfera, um geóide. Tá? Para fazer isso, Eratosthenes observou a sombra de duas colunas no solstício de verão. Uma coluna foi colocada em Alexandria e outra em Siena, atualmente Assuã, né? Ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio-dia, o Sol ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com um ângulo diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan explica então que, se a Terra fosse plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas como o planeta é esférico, o sombreamento varia. Caramba! Desde lá da antiguidade a galera já sabe, mas hoje em dia ainda tem gente que faz foguete em casa para tentar voar para provar que a Terra é plana. Vamos lá. A esfericidade do planeta Terra, demonstrada por Eratosthenes e relembrada por Carl Sagan, explica em conjunto com outros fatores. Letra A. A ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no hemisfério em que está ocorrendo o inverno, e de dias mais curtos e com menor insolação no hemisfério que está ocorrendo o verão, na verdade é o contrário, né? Onde tem o verão os dias são mais longos, tá errado. B. A ocorrência das estações do ano, sendo que no hemisfério norte há o solstício de verão em dezembro, e no hemisfério sul o solstício de inverno em junho. Vou ler as outras antes. C. A existência de zonas climáticas em razão das variações de altitude que intensificam a radiação solar nos polos norte e sul. D. A ocorrência das estações do ano que caracterizam o equinócio de primavera no hemisfério sul em março e o equinócio de outono no hemisfério norte em setembro. E. A existência de zonas climáticas em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos. Então o que o cara quer aqui? A esfericidade do planeta demonstrada por Eratosthenes, né, e relembrada por Carl Sagan explica em conjunto com outros fatores o quê? Então o que essa esfericidade do planeta vai explicar? A resposta correta aqui é a letra E, tá pessoal? É uma questão chata porque ele vai jogando nas letrinhas com coisas inversas que nem eu expliquei na A e depois eu parei que ia ler todas, que ele faz essas mesmas inversões nas letras B, C e D. Por exemplo, letra B, ele fala a ocorrência das estações do ano, sendo que no hemisfério norte há o solstício de verão em dezembro e no hemisfério sul o solstício de inverno em junho. Realmente no hemisfério sul o solstício de inverno é em junho, mas no hemisfério norte o solstício de inverno que é em dezembro. Quando em um hemisfério é uma estação, no outro é a estação ao contrário, é inversa. Então quando temos o solstício de verão no norte, é o de inverno no sul. Então no caso aqui, se o de inverno no sul é em junho, já que o nosso inverno começa em junho, né, o meio do ano para a gente é mais frio, lá para os caras do hemisfério norte, o meio do ano para eles que é mais quente. Então o solstício de verão deles é na mesma data do nosso solstício de inverno. E o nosso solstício de verão, que é no final do ano, em dezembro, é quando ocorre o solstício de inverno deles. Tá? Por isso que a B está invertida, a mesma coisa, a C e a D. Então ele traz informaçõezinhas desencontradas para confundir a nossa cabeça. Letra E. A existência de zonas climáticas em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial, quando comparada à incidência dos polos. Legal, como a Terra ela tem um formato aproximadamente esférico, vendo de longe, né, com uma escala bem reduzida aí, então você tem, por causa dessa esfericidade, índices de insolação diferentes nos pontos do planeta. O Equador vai ser o que vai ter maior índice de insolação, aí, de radiação solar, então vai ter mais energia, e quanto mais o planeta vai chegando perto dos polos, tanto o norte quanto o sul, essa energia recebida do Sol vai diminuindo, então isso vai fazendo com que o clima varie no planeta de acordo com a latitude que tu está.
Equador recebendo mais energia, os polos recebendo menos energia, e essa transição no meio do caminho fazendo com que quanto mais perto dos polos você esteja, menos energia acumulada durante o ano você vai receber do Sol. Tá bom? Então letra E, a melhor. Próxima questão. Em reportagem publicada em 2018, a revista FAPESP apresenta uma pesquisa da Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM, que usou informações de data e local de mortes de macacos por um determinado vírus. A partir do estudo, construiu-se um modelo epidemiológico que descreve o sentido de deslocamento e os corredores ecológicos funcionais, corredores prováveis do vírus. Beleza, aí tem um mapinha aqui de São Paulo, né, com algumas setas vindo aqui do estado de Minas Gerais. Tem aqui até um destaque para a cidade de Poços de Caldas, uma setinha vindo aqui para a direção do aglomerado de São Paulo, Jundiaí, né, e aí daqui partindo em direção ao Rio de Janeiro e partindo aqui em direção ao estado do Paraná, aqui uma parte mais sudeste do estado de São Paulo, né. Tem outra setinha indo para Ribeirão Preto, outra para São José do Rio Preto. Legal. Então tem aqui as legendas, né. Rota efetiva até dezembro de 2017, as setas mais escuras. Rota prevista em 2018, área provável de expansão do vírus em 2018 e municípios com registro de morte de macacos. Legal. Com base nas informações no mapa, o corredor ecológico funcional desse vírus, que atingiu a maior abrangência territorial no estado de São Paulo durante o ano de 2017, avançou principalmente por quais regiões e causou qual enfermidade. Pessoal, isso aqui em 2019 era uma questão muito atual. Do mesmo jeito que o coronavírus vai ser uma questão atual para os vestibulares que vão acontecer agora, essa aqui, que é a questão sobre a febre amarela, estava muito atual no ano de 2018. Então, em 2019, ela apareceu na prova. Então, fiquem ligados nessas questões de atualidades. Tá? Então, a enfermidade é a febre amarela, tá bom? Então, a gente já vê aqui, não é a chikungunya da letra A, não é a dengue da letra B, não é a zika da letra C, não é a gripe da letra E, é a febre amarela da letra D, que veio do sul de Minas Gerais em direção a São Paulo. Então as setas mostram principalmente esse caminho. Beleza? Próxima questão. O processo de desertificação é definido como a degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e as atividades humanas. Legal. Tá? Então está definindo aí o que é o processo de desertificação. Beleza. Fonte Ministério do Meio Ambiente. Hoje em dia não é tão confiável assim, mas enfim, é uma fonte com peso. Tá? Dentre as medidas mais adequadas para a mitigação dos efeitos da desertificação, encontram-se o quê? Então, o que seriam aí medidas que controlariam a expansão dessa desertificação e que diminuiriam os efeitos da desertificação? Vamos lá. Letra A. Construção de rodovias que permitam às populações mais diretamente atingidas pela seca se deslocarem diariamente para áreas mais úmidas. Letra B. O uso das áreas de meia encosta como alternativa para a expansão de áreas de produção de culturas temporárias e lavouras permanentes. Letra C. O plantio de espécies exóticas que apresentam crescimento rápido e podem reduzir os efeitos da desertificação e da seca, como eucalipto, por exemplo, tipo reflorestamento, né? Letra D. A prevenção, recuperação e reabilitação de terras parcial ou totalmente degradadas com a recomposição de espécies nativas. E letra E. Programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas que dispensam a implantação de um sistema hídrico de saneamento básico. Bom, pessoal, a melhor resposta aí, claro, é a letra D, né? Quando você tem uma área que ela está degradada, a melhor coisa a se fazer, a mais correta, é você recuperar, reabilitar essa área com espécies nativas. Tá? Não botar espécies exóticas, são espécies de fora, como por exemplo o eucalipto, botar espécies nativas, a flora da região, automaticamente a fauna também vai repovoar, você vai ter um solo muito mais aerado, muito melhor com a volta das plantas, consequentemente vai também dar resultados no armazenamento de água que esse solo vai ser capaz de fazer e com certeza você vai ter uma diminuição dos efeitos da desertificação, tá bom? Até uma reversão deles, certo? Dependendo da área, tá? Então letra D, a melhor. Próximo. Essa aqui, pessoal, uma sobre espaço rural,
Já caiu no Enem coisa muito parecida. É uma questão muito com cara de Enem essa daqui, né? Porque traz 2 mapas e você tem que interpretá-los. Então aqui, o primeiro mapa, várias bolinhas vermelhas e amarelas, né? Ele bota aqui na legenda, vermelha, agricultura familiar, amarela, agricultura não familiar. E aqui então é o número de estabelecimentos. A gente vê que o número é muito maior de agricultura familiar do que de não familiar, o número de estabelecimentos. Mas quando vai para o outro mapa, que é o tamanho desses estabelecimentos, a gente vê que, por mais que a agricultura familiar tenha um número maior de locais, os tamanhos deles são muito pequenininhos. Então as agriculturas que não são familiares concentram muita terra. O que quer dizer isso? São poucas propriedades com uma terra muito grande. Então a gente vê aqui no segundo mapa, quando você vê de tamanho das terras, que aí o amarelo é muito maior que o vermelho. Em alguns lugares você quase não vê vermelho, né? Beleza. Então, sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados nos cartogramas, é correto afirmar o quê? A agricultura familiar, que utiliza a maior extensão de terras agricultáveis do país, foi responsável pela produção da maior parte do volume agrícola exportado. Pessoal, só relembrando aqui que a gente já vai responder essa questão com isso, né? A agricultura de exportação, ela é em grande parte produzida pelas grandes áreas de plantio, tá? Pelas grandes monoculturas, que não são agricultores familiares. Os agricultores familiares em geral, eles estão em pequenas e médias propriedades. Em grandes propriedades você vai ter grandes monoculturas, de às vezes controlado por empresas, às vezes controlados por famílias, claro, né? Mas por grandes conglomerados de fazendas. Então isso já descaracteriza a agricultura familiar. Tá bom? Porque não é só o núcleo familiar trabalhando ali, você tem vários funcionários, você tem toda uma infraestrutura, então é outra coisa. A agricultura familiar, no Brasil, ela produz para fora, claro, algumas coisas da agricultura familiar são exportadas sim, mas a maioria da produção da agricultura familiar acaba ficando dentro do próprio país, para o mercado interno. E a maioria do que vai para fora exportado são as commodities de monocultura, soja, milho, açúcar, tá bom? Então, quando ele fala na letra A aqui, o volume agrícola exportado da agricultura familiar, não. Letra B. A agricultura familiar, que utiliza uma extensão de terras menor que a não familiar, tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno. É isso aí, tá? Essa é a resposta certa. Letra C. A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio. Não. A agricultura não familiar é justamente o agronegócio, tá? D. A agricultura não familiar, que apresenta o maior número de estabelecimentos rurais, já está errado aí, né? A agricultura familiar, que tem o maior número de estabelecimentos. Isso a gente vê no primeiro mapa aqui. Tá? E E. A concentração fundiária foi superada no país em função da agricultura familiar ocupar, com os seus estabelecimentos, a maior parte das terras. Não, aí está tudo errado, né? A concentração nunca foi superada no país e a agricultura familiar não ocupa a maior parte das terras. Eu botei aqui 2 pimentinhas por causa da interpretação dos mapas, porque muita gente tem dificuldade em interpretar os mapas, pessoal. Isso pode te dar questão. Uma questão fácil, merecia uma pimenta só. Só que pela interpretação dos mapas, 2 pimentas. Próxima. Esse mapinha é um mapinha que eu uso na aula toda hora, né? Aqueles cabos submarinos conectando o mundo inteiro, a gente fala de globalização heterogênea e toda aquela coisa. Vamos lá. É de grande relevância aqui o fato de que uma grande proporção do trânsito de internet no mundo passa pelos Estados Unidos. Isso significa que a NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é ainda mais inacreditável, essas instalações não passam de alguns prédios, conhecidos como hotéis de telecomunicação, que hospedam os principais centros de conexão de internet e telefonia do planeta todo. Olha aí o poder, então, que um país concentra simplesmente por ter a maior parte dos cabos de comunicação passando pelo seu território. Legal, né? Então, sobre isso que está apresentado, vamos lá. Letra A. Essa é a razão do grande déficit econômico dos Estados Unidos atualmente, uma vez que a maior parte dos negócios e transações é feita pela internet. Letra B. Essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham atualmente a maior dívida pública do planeta, já que os custos com o tratamento de dados são muito altos. Letra C. Em um mundo cada vez mais dependente de fluxos imateriais de informação, a presença de objetos técnicos fixos, que são esses prédios, né, torna-se irrelevante
para a posição geopolítica dos Estados Unidos? Claro que não, né? É totalmente relevante, né? Se você tem esses prédios no seu território, claro que você tem um acesso muito mais fácil a eles, é muito relevante isso, e a toda a informação que passa por eles ali, né? Letra D. O mapa representa, por meio do trânsito de internet e fluxo de ligações telefônicas, uma globalização que integrou completamente tanto os norte-americanos quanto as populações da África? Claro que não, né? E vendo a concentração dos cabos ao redor do mundo na própria figura aí da questão, a gente vê que tanto a África quanto a América do Sul, quanto a Oceania, por exemplo, estão meio que a parte, e uma parte da Ásia, né, estão meio que a parte do sistema global, né, dessa globalização. Não tem uma globalização igual, não estão igualmente integrados à globalização quanto a América do Norte, Europa, leste da Ásia, por exemplo, sudeste da Ásia, não estão. Bom, e a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e conexão, os tais dos prédios de telecomunicação, os hotéis, né, de telecomunicação, influencia a orientação de fluxos e dá aos Estados Unidos uma posição de destaque no contexto geopolítico, com certeza, né? Então isso dá uma baita de uma vantagem no contexto geopolítico para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram o caso do Edward Snowden, que trabalhava nessa NSA, falava justamente disso, dos acessos que o governo estadunidense tinha das telecomunicações no geral, né? E o cara jogou isso no ventilador e aí o resto da história a gente já sabe, virou filme, virou livro, um monte de coisa. Legal, próxima. O ciclone tropical Idai atingiu o litoral de Moçambique na noite de quinta-feira, 21/3/2019, provocando grandes danos à cidade de Beira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também o setor de comunicações. Aí, pessoal, mais uma questão totalmente atual. É uma questão do vestibular que foi dado em 2019 com uma notícia do mesmo ano. Então, nada impede que no vestibular da Unicamp e da FUVEST apareçam questões sobre eleição nos Estados Unidos, tá? Problemas do Irã com os Estados Unidos, Coreia do Norte com os Estados Unidos, coronavírus. Nada impede, pessoal. Mas foi feito agora. Tá aí o exemplo, tá bom? Aí tem a notícia de março de 2019, o vestibular foi em novembro de 2019. Então, sim, pode aparecer. Essa notícia refere-se ao ciclone tropical que atingiu principalmente Moçambique, Zimbábue e Malawi. Eventos dessa magnitude e superiores, o ciclone Idai atingiu apenas a categoria 2, em uma escala 1 a 5. Ocorre em outros locais do planeta e não repercute da mesma forma, com a perda de centenas de vidas. Isso ocorre em função do quê? Então, eventos desse tipo e de magnitudes maiores ocorrem em várias partes do planeta e não tem o mesmo impacto. Por que esse aí com categoria 2, na escala de 1 a 5, teve tanto impacto assim, né? Vamos ver. Letra A. Da grande presença de populações não nativas que não têm tradição de lidar com eventos dessa natureza. Letra B. Do relevo de planalto que caracteriza Moçambique, Zimbábue e Malawi, em especial a zona costeira. Letra C. Da presença da rede hidrográfica e florestas que contribuem para a formação de ciclones dessa natureza e magnitude. Letra D. Da presença de águas superficiais do Oceano Índico, com temperaturas mais reduzidas que o habitual, em especial no canal de Moçambique, entre Moçambique e Madagascar, uma parte do oceano ali. Letra E. Das características socioeconômicas da região, com populações vulneráveis e reduzida capacidade do poder público em prestar atendimento à população. Claro que é a letra E, pessoal. As outras letras que falam de águas do oceano, rede hidrográfica, florestas, relevo, populações não nativas. Pessoal, relevo, as questões naturais não vão fazer com que danos socioeconômicos sejam maiores ou menores, né? O que faz isso é a mesma coisa lá dos terremotos. As populações e as áreas mais bem preparadas e treinadas para isso vão responder de um jeito muito melhor, né? Então, Moçambique, que é um país que socialmente é muito frágil, economicamente também não é dos mais frágeis economicamente, mas não tem uma economia tão forte a ponto de enfrentar uma crise grande, quando vem um tornado, um ciclone ou qualquer outra catástrofe natural, a exemplo do Haiti, também aqui na América Central, aqui no Caribe, quando vem uma catástrofe natural dessa, o país não é preparado para isso. Então o dano é muito grande, mesmo que a catástrofe não seja tão grande assim. Um ciclone de categoria 2 atingindo os Estados Unidos, Japão, enfim, países que estão acostumados com esse tipo de acontecimento, mas tem uma estrutura muito melhor, dificilmente não, falo com toda certeza que
não causaria tantos danos assim, tá bom? Então aqui por causa das características socioeconômicas da região, os danos foram enormes, mesmo que o ciclone tenha tido apenas categoria 2, tá certo? Próxima. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia ordem de despejo. Meu Deus! Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária e agora se foca no aluguel, explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos. Acrescenta, onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis. Os catalães têm hoje de gastar mais de 46% dos seus salários com o aluguel. Os brasileiros também, né? Para os jovens até os 35 anos, a taxa de esforço aumenta até os 65%. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz o porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliários possuem 3 mil apartamentos. Legal. Isso daí, pessoal, tem sido discutido muito nos países, principalmente europeus, com a onda do Airbnb. O Airbnb, que começou alguns anos atrás, impulsionou muito isso. Você pega apartamentos nos centros das cidades mais turísticas e bota para alugar. A galera que vem de fora, fazendo viagens internacionais, já tem uma grana um pouco maior, consegue pagar esse aluguel que o Airbnb está propondo, que os donos dos apartamentos propõem. Mas quem mora lá mesmo não consegue. Então as pessoas que estão morando ali no centro, eles começam a ser retirados dos seus apartamentos pelos donos, né? Então, os donos veem que eles vão ganhar mais com o turismo internacional, retiram os habitantes locais de lá, esses habitantes locais vão morar mais para as periferias das cidades e o centro fica ocupado com o turismo. Tá bom? Então, os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no excerto são, tá? Financeirização e industrialização, não está falando de industrialização aqui não. Gentrificação e segregação, isso aí. C. Aglomeração e conurbação, não. Lembra que conurbação são quando duas áreas urbanas se conectam, né? D. Industrialização e segregação, não. Industrialização, não. E. Conurbação e gentrificação. Conurbação, não. Gentrificação, pessoal, o que é? É você fazer obras ou mudanças no espaço urbano de uma cidade e isso acaba, por causa dessas obras ou mudanças, as populações que moravam ali, elas são expulsas para áreas mais afastadas, tá? Isso que é gentrificação. Então é você modificar o espaço urbano e por causa dessa modificação aquelas populações elas são forçadas a sair dali. Essa é a gentrificação, tá bom? Substitui os nativos que moravam ali por outras coisas como serviços, no caso aqui o turismo. Tá bom? E a segregação, né, pessoal? Você separando os nativos para um lado, os turismos do outro, você tirando os nativos daquele centro onde eles trabalham, onde tem os serviços e colocando eles para as periferias. Eles são segregados às periferias, que é onde eles conseguem pagar o aluguel. Isso é um baita de um problema em várias regiões da Europa. Vários países, inclusive, limitam o número de apartamentos que podem ser alugados. Várias cidades, né? Países não, vários governos municipais fazem algumas limitações, criaram regras para isso, porque isso virou um baita de um problema. Essa questão 3 pimentas aí, se não fosse 4, porque ela é uma questão bem mais complicada, tá? Envolvendo conceitos não muito comuns, como gentrificação, por exemplo. Próxima. 2 eventos marcaram a diplomacia brasileira em relação ao Oriente Médio no início de 2019. Mais uma questão do mesmo ano do vestibular. Um deles foi o voto contra a resolução da ONU que pedia a desocupação militar das colinas de Golã e sua devolução à Síria. Caso de Israel. Israel ocupa essas colinas desde lá da década de 60, nas guerras que teve. Outro evento foi o anúncio da transferência da embaixada brasileira para Tel Aviv. De Tel Aviv para Jerusalém, mesmo não tendo sido levado adiante até setembro de 2019. Em relação a esses eventos, é correto afirmar que eles representam o quê? Então, os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, em apoio a Israel, tirou a embaixada de Tel Aviv, que é a capital de Israel, e levou para Jerusalém. Isso foi um baita de um apoio do movimento político para ajudar Israel no cenário internacional, dizendo, não, vou botar minha embaixada em Jerusalém como se fosse Jerusalém a capital de Israel. O governo brasileiro, que estava muito alinhado com o governo do Donald Trump, fez o mesmo movimento. Claro que a mudança da embaixada americana tem um peso enorme. A mudança da embaixada do Brasil, não, né? Mas a gente foi junto, tá bom? O que isso representa, então? Letra A.
uma aproximação do Brasil em relação à posição dos Estados Unidos. B, um potencial distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. Com certeza, essa é a resposta, né? Então o Brasil se aproxima dos Estados Unidos com um movimento desse, porém se distancia dos outros países que fazem parte da ONU, principalmente do Conselho de Segurança, que é aquele conselho que os países têm poder de veto, formado pelos países lá do pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente comentou isso sobre numa aula sobre isso, né? Letra B. Um distanciamento do Brasil em relação à posição da Palestina e uma aproximação em relação aos países árabes. Claro que não, claro que com esse movimento não se aproxima dos países árabes. Lembra que qualquer movimento pró-Israel, você se distancia dos países árabes. Comentamos isso também numa aula só sobre relação árabe-israelense. Não? Letra C. Um distanciamento do Brasil em relação à posição de Israel. Não, né? Na verdade é uma aproximação, né? E uma aproximação em relação aos palestinos. Não. Então, se aproxima de Israel e se distancia dos palestinos, que não querem isso, né? Letra D. Um distanciamento do Brasil em relação à posição dos Estados Unidos. Claro que não, né? Letra E. Uma aproximação do Brasil em relação à posição da Síria. Claro que não. Afinal, as colinas de Golã pertenciam à Síria. Se tinha uma votação para devolver a Síria e o Brasil vota contra, claro que ele está indo contra a posição da Síria, né? Essa questão poderia ser muito mais complicada, pessoal. Botei duas pimentas só, porque as letras, as alternativas, tornam ela mais fácil, tá? Com essa de, se aproxima de um, se distancia de outro. Tá? Então, mas ela poderia ser muito mais explorada na questão geopolítica e a tornaria muito mais difícil, tá bom? Letra A, então, a melhor. Próxima. No Brasil, várias cidades registram ocupação irregular de encostas em áreas sujeitas a deslizamentos de terra, também chamados de escorregamentos. Legal. Movimentos de massa, seria mais correto, né? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, trabalha no levantamento, mapeamento, recuperação e estabilização dessas áreas de risco. Um trabalho muito legal. Um exemplo desse trabalho foram aqueles executados desde a década de 70, referentes aos deslizamentos nos morros de Santos e São Vicente, cuja região é acometida há tempos por esses problemas, inclusive com a ocorrência de vítimas fatais. O que a gente mais vê isso aí é no Rio de Janeiro. Todo verão acontece no Rio de Janeiro movimentos de massa lá, e sempre tem notícia na televisão sobre isso, né? Para investigar os deslizamentos de terra nas áreas serranas tropicais brasileiras, o Instituto realizou levantamentos topográficos, geológicos e geomorfológicos, estudando também a distribuição dos tipos de vegetação e as categorias de ocupação urbanas nos morros. Eu acho isso muito legal, eu sou suspeito em falar desse assunto, porque eu fiz a faculdade de geografia, meu mestrado, doutorado, foi tudo em cima dessa parte de movimento de massa, eu acho isso muito legal, né? Então eu fiquei muito feliz de ver uma questão dessa na FUVEST. FUVEST tem vários estudos sobre a USP tem vários estudos, professores da USP têm vários artigos sobre esse assunto também. E alunos que saíram de lá também tem, que eu conheço alguns, né? Então vamos lá. Baseando-se nas informações do texto e na figura, é correto afirmar o quê? Então aqui tem uma figura esquematizando um movimento de massa, um deslizamento, como diz aqui o enunciado, né? Cicatriz de escorregamento, estrada de terra lá em cima, algumas trincas, rachaduras, solo exposto, curso de água intermitente, ou seja, que não é perene, né, não aparece sempre, só quando chove, rochas e solo, mais uma estrada de terra no meio do caminho, rocha, material que escorregou acumulado lá embaixo do relevo, né? E gramíneas em toda a extensão. Legal. Então, baseando-se no texto e na figura, é correto afirmar o quê? As características topográficas, geológicas e geomorfológicas de uma área de risco estão naturalmente ligadas aos escorregamentos, sendo que estradas de terra minimizam a ocorrência de deslizamentos. B. A ocorrência de escorregamentos é causada pela ação humana, cuja ocupação de encosta provoca o empobrecimento do solo e acaba sendo mobilizado pela diminuição da fertilidade. C. O problema da ocupação de encostas e risco de escorregamento inclui o contato entre a rocha e o solo, cuja facilidade de deslizamento é aumentada em função da inclinação do terreno e da maior ocorrência de chuvas, com certeza. Tá? Pessoal, o movimento de massa, deslizamento, não depende exclusivamente da ação humana. Naturalmente, eles acontecem. Quando você tem um terreno muito inclinado e chove muito, essa água ela vai infiltrar, vai percolar. Quando ela chega no contato rocha-solo, onde a rocha é mais impermeável, ou alguma parte mais impermeável do solo, começa a acumular essa água dentro do solo. Uma hora o peso da água junto com o peso do solo é maior do que o que ele consegue suportar e ele vai vir abaixo por causa da gravidade na inclinação do terreno. Tá? É claro que desmatamento, solo exposto, você construir em encostas muito íngremes, claro que isso ajuda também o terreno a vir abaixo com menos quantidade de água. Bom, mas vamos ver as outras duas. Letra D.
Os deslizamentos de terra fazem parte de um conjunto de fenômenos naturais, pontuais e incomuns na superfície do planeta. Claro que não. Eles são muito comuns, na verdade, né? Portanto, não participam da escultura do relevo continental e do modelado. Claro que participam, eles são parte fundamental do modelado do relevo. O que é isso? É a evolução natural do relevo, né? Você tem um movimento de terra muito grande, um deslizamento muito grande, ele modifica o formato daquele relevo e é claro que a partir dali ele vai responder de outro modo quando chover, por exemplo. Tá? Então, sim, participa da evolução natural do relevo, sim. Né? Letra E. Os escorregamentos são causados em especial pelo fato de o solo tornar-se mais leve que a rocha subjacente durante as chuvas. Pelo contrário, o solo se torna mais pesado do que naturalmente ele é. Por isso que ele não consegue, o atrito não consegue mais manter ele lá. Ele está com um peso maior do que o normal e aí ele acaba descendo. Próxima. Se muita gente hoje enxerga a Terra como um sistema dinâmico, de conexões entre atmosfera, águas, rochas e biodiversidade, isso se deve em larga escala a Alexander von Humboldt, 1769 e 1859. Cara, foi um grande Indiana Jones da época, né? O vulcão Chimborazo, com 6.268 metros de altitude, no atual Equador, então deve ser Chimborazo o nome, né? Foi utilizado por Humboldt como exemplo para representar com clareza pela primeira vez como cada faixa altitudinal em regiões montanhosas é um microcosmo de climas e biodiversidade. O que é faixa altitudinal? Cada altitude desse vulcão vai representar, no caso da figura aqui, um esquema diferente de vegetação. Tá? Como se fosse um bioma diferente. É aquela vegetação influenciada pela altitude. Você tem os biomas variando nas latitudes, mas você tem também nas altitudes essa variação de biomas. Isso faz com que mesmo no Equador você consiga encontrar em áreas muito altas vegetação que lembra taiga, que lembra floresta temperada, que lembra tundra. Quando as montanhas são lá muito, muito altas, mesmo elas estão no Equador. Tá? Então, considerando a relação entre vegetação e altitude, da base até o topo das zonas do vulcão representado, é possível obter qual sequência? Então, da base ao topo. Na base, com certeza, vai ser uma floresta tropical, mais úmida, mais concentrada, e no topo, mais frio. Então, vamos ver. Na base. Floresta temperada na base? Não. Floresta temperada já é uma floresta que tem uma parte do ano com o inverno mais extremo e tal. Não. Na base, com certeza, um vulcão no país, Equador, né? Na base, com certeza, vai ser floresta tropical. Então, não é a letra A, não é a letra B, que também traz floresta temperada na base. Letra C, D e E trazem tropical na base. Legal, é uma das três. Vamos ver. A sequência. Floresta tropical, floresta de coníferas, floresta temperada, tundra, exposição de rocha, neve e gelo. D. Tropical, temperada, conífera, tundra, rocha, neve e gelo. E aí, tropical, conífera, tundra, temperada, rocha, neve e gelo. Pessoal, qual que é a ordem? Você sai da floresta tropical, aí você entra na zona temperada, aí você vai para a conífera, e aí lá depois você vai para tundra, neve e gelo. Tá? Então, aí a gente tem então a letra D. Tropical primeiro, na base do vulcão, depois floresta temperada, depois conífera, depois tundra, depois rocha, depois neve e gelo. Beleza? Espero então que a gente consiga, com essa resolução, ajudar vocês e que vocês façam uma prova ótima, tá? E que vocês lembrem que uma prova não define vocês, tudo bem? Ela é uma prova. Vocês podem estar bem no dia, vocês podem estar mal no dia, vocês podem ter sorte. Vocês são muito maiores do que uma prova, tá bom? Boa sorte amanhã e podem contar comigo para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Grande abraço do Prof. Tchau.